Fala, galerinha de logística, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje? Então vamos lá para os próximos tópicos da aula de hoje. Agora nós vamos ver os conceitos extras. Vamos adiante, né? Vamos tocar aqui alguns conceitos extras. Deixa eu só colocar aqui para marcar o tempo, para eu estar atento ao tempo. Então lá, conceitos extras, tá? PCP versus tempo. Será que a parte de planejamento e controle da produção tem alguma coisa a ver, alguma ligação com o tempo? Acho que a resposta é meio óbvia, mas nós vamos trabalhar em cima disso, tá bom? Então, objetivos aí de curto, médio, longo prazo vão ser um dos nossos tópicos da aula de hoje, tá? Então, a natureza do planejamento e controle muda, né? Como eu disse, é meio óbvio, mas muda ao longo do tempo, né? E nós veremos tá? Três momentos mais conhecidos e suas abordagens. Quais seriam esses momentos mais conhecidos e suas abordagens? O longo prazo, tá? Um planejamento e um controle pensando no longo prazo, um planejamento e controle pensando no médio prazo e um planejamento e controle pensando no curto prazo. Tá bom? São três vertentes, são muito conhecidas, a gente trabalha bastante com essas ideias e vamos um pouquinho adiante, vamos desenvolver esse conhecimento, esse conteúdo. Pensando ao longo prazo, tá? Quando você pensa lá na frente, pensando tanto na parte de planejamento quanto controle. Nesse contexto de longo prazo, qual que é o foco? O foco é o que fazer, né? Algumas perguntas, quais ou que recursos serão necessários para fazer, executar a primeira pergunta, quais os objetivos nós queremos atingir, tá bom? E uso de previsões, né, ou da provável demanda em termos agregados, tá? O uso de previsões da provável demanda em termos agregados, tá? Vamos lá. Provável demanda é o que nós temos e tem a ver com estimativas, né? Tem a ver com estatística, tá? Em termos agregados, o que vem a ser uma palavra agregada? Agregado quer dizer você trabalhar olhando para o contexto inteiro junto. Agregado é junto, desagregado é quando vai separando, tá? Então você vai estar considerando aí uma visão geral de todos os seus produtos, tá bom? Qualquer coisa vocês perguntam que a gente dá continuidade aí, tá bom? Nas dúvidas, né? E ênfase no planejamento, pois existe pouco a ser controlado. Como assim, professor? Pouco a ser controlado? Gente, quanto maior o tempo, quanto mais você está enxergando para frente, lá no final, mais você está trabalhando no conceito do planejar, do enxergar e visualizar lá no futuro, e menos você vai conseguir controlar, porque você está falando de uma coisa muito distante ainda, lá na frente. Tá bom? Então a ênfase é maior no planejamento. E vocês vão perceber que naturalmente, quanto mais próximo está o planejamento de curto prazo, por exemplo, a ênfase vai ser um pouco maior e naturalmente na questão do controle. Tá? Vamos definir o que vem a ser demanda, a palavrinha demanda. Eu acho que a gente fala bastante da demanda e às vezes essa palavra pode ser que não esteja tão clara para as pessoas. Demanda, ela tem a ver pelo quê? Pela procura. Na verdade, pelo desejo, mais a necessidade do cliente. Vamos dar um exemplo de fulano. Fulano estava em casa, a televisão dele queimou. E aí surgiu o quê? Desejo, eu preciso, eu quero assistir meu seriado e a necessidade, né? Eu tenho necessidade de estar atualizado, de ver minha televisão. E aí, o que ele fez? Ele sai para comprar uma nova televisão. E aí ele vai numa loja, vai na outra e percebe que a televisão que ele queria está R$ 1.900, R$ 1.800. E aí? Demanda é igual consumo? Não necessariamente. Por quê? Porque fulano pode olhar para aquilo e falar, cara, R$ 1.800, nem a prazo eu vou comprar isso agora. Melhor assistir a televisão na casa da minha namorada por enquanto. Então, demanda é a procura, é a necessidade, é o desejo do cliente, mas está normalmente relacionado também com a situação financeira, o contexto financeiro daquele cliente, tá bom? Então, falando um pouquinho mais sobre demanda, mas vamos dar continuidade aqui no nosso assunto, né? Aí vem aí, demanda diferente de consumo, tá? É uma palavrinha aí forte que nós devemos guardar. Como eu disse, demanda tem a ver com procura, desejo, necessidade, mas não significa ser efetivamente o consumo,
tá bom? O consumo depende do contexto financeiro do cliente, beleza? Vamos dar mais continuidade aí. Exemplo, então vamos dar um exemplo aí de longo prazo. Vamos pensar no contexto do hospital. Nós já tratamos de um contexto, usamos a analogia do hospital, né? Espero que todos tenham visto essa analogia. Se você ainda não viu, por favor, vá lá e leia o material que foi disponibilizado para você, pois faz parte do nosso aprendizado, beleza? Conta aí com você. Então, exemplo, longo prazo do hospital. O que tem a ver com o hospital, professor? Vamos pensar aí, exemplo, longo prazo, pensando em planejamento e controle, tá? Então, seja um hospital de uma cidade de médio porte aí de 150, 200 mil habitantes, no longo prazo. O que viria a ser no longo prazo? Por exemplo, a capacidade para atender 2.000 pacientes. É um ponto importante do quê? Do planejamento, a ideia do planejamento e controle. Eles querem colocar como um ponto importante a capacidade para atender 2.000 pacientes. Mas percebam, aqui eles não colocam necessariamente os detalhes da individualidade de cada um desses pacientes, tá? Da necessidade individual de cada um desses 2.000 pacientes. Eles só colocam de forma mais abrangente o quê? 2.000 pacientes. O que mais? Novas contratações, né? Eles colocam que isso é necessário, novas contratações aí, 100 enfermeiras e 20 médicos, tá? Um ponto que importante aí. Outro ponto, deixa eu mudar aqui de lugar, desculpem. Tá? Outro ponto importante, novas metas financeiras, né? A partir disso, desse planejamento e controle, eles vão trabalhar com novas metas financeiras, principalmente com detalhes relacionados a custos e receita. O quanto vai sair e o quanto vai entrar, tá? Para eu conseguir entender melhor e trabalhar com os indicadores. Então, de uma maneira geral, pensando no longo prazo, né, como nós vimos no slide anterior, primeiro que eu coloquei, o que fazer? Eu quero aumentar a capacidade de nosso atendimento, né, nossa capacidade de atendimento para 2.000 pacientes. Tá? Nós tínhamos lá uma capacidade, não sei, de 1.000, 1.500, queremos chegar a 2.000. Então, é o que fazer? Segundo ponto, que recursos? Quais serão os recursos, né, pensando no longo prazo? Aqui nós estamos falando de uma forma bem abrangente, né? Sem falar muito sobre os atributos específicos, cada um desses colaboradores, mas os novos recursos de forma abrangente. Vamos precisar aí de 100 enfermeiras e 20 médicos, tá bom? E aí, os objetivos, né? Nós falamos no slide passado, é necessário ter objetivo. Objetivos são novas metas financeiras, né? Com relação e indicadores, né? Indicadores com relação aos custos e as receitas. Então, nós temos novas metas de faturamento, mas também temos indicadores para avaliar de perto o que eu estou tendo de custos, de perto o que eu estou tendo de receita. Beleza? Isso fica para o longo prazo, tá? Pensando no médio prazo, o que vem a ser no médio prazo? Para o médio prazo, nós vamos trabalhar com o quê? Neste contexto, o foco da gestão contexto de médio prazo, é planejar, tá bom? Em mais detalhes, percebam, com relação ao longo prazo. Vocês vão perceber que há uma escalinha, né? O longo prazo não fala de detalhes. Médio prazo eu já considero detalhes. Curto prazo, aí o foco é nos detalhes, tá bom? Então, planejar em mais detalhes é um ponto importante. Olhar para frente para avaliar a demanda global, né? Toda a parte da demanda. E trabalhar de forma parcialmente desagregada. Então, eu começo a separar o que eu ofereço na minha empresa. Agregado, lembra, agregado é tudo junto, está tudo agregado. Eu estou olhando para o conjunto completo. Agora eu já estou começando a enxergar os meus produtos e serviços um pouco mais separados, de formas distintas. Mas espero o exemplo aqui do hospital que vai ficar mais claro para vocês, tá bom? Então, aqui um pouco mais de detalhes, tá? Vamos trabalhar um pouquinho mais com detalhes. Esse é o foco aí do médio prazo. E o exemplo do médio prazo, considerando agora o hospital, né? É muito interessante o hospital, a gente consegue enxergar um exemplo não de empresa, né? Mas o hospital consegue nos faz enxergar os detalhes. E claro, né? Na verdade, um hospital é um empreendimento, né? Deve ser visto como tal, tá?
Então vamos lá. O hospital deve distinguir os diferentes tipos de demanda, tá bom? Nesse médio prazo já é necessário que o hospital ele consiga diferenciar, por exemplo, os pacientes que chegam de acidentes de emergência, um tipo de paciente, com os pacientes que são, vamos dizer assim, rotina, tá? Então, o hospital ele precisa começar já a fazer essa desagregação, né? Desagregar, enxergar não só com o número 2.000 pacientes. Não é isso. Agora eu preciso o quê? Separar. Tem os pacientes que chegam em casos de emergência, eles têm um grupo, né? E tem os pacientes que não, os pacientes que trabalham de forma normal, que vão lá à procura de rotina, tá? Segundo ponto importante. Deixa eu mudar aqui de novo. São diferentes categorias de pessoal e deverão ser identificadas, né? O que vem a ser isso, gente? Nesse médio prazo, você precisa lembrar que existe a necessidade de um grupo de apoio. Que grupo de apoio, professor? Eu falei de enfermeiro e falei de médico. Só isso vai tocar a expansão do hospital? Você acha? Claro que não, né, gente? Existem secretárias, existem colaboradores da parte de limpeza, existe colaborador da parte de TI. Se você crescer um volume desse, você precisa crescer em várias outras categorias de pessoal. E isso precisa ser identificado, quantificado e levado em consideração dentro do seu planejamento e dentro do seu controle, tá bom? Aí vão ter também as quantidades, né? Acabei de falar de cada categoria, né? Que precisarão ser definidas e planos contingenciais deverão ser elaborados. O que vem a ser um plano contingencial? De contingência, professor? É um plano para conter um desvio do plano inicial. Então, contingência é da ideia de conter, tá bom? Você conseguir contornar um desvio relativo ao plano. Então, você tem os planos, você definiu os planos, mas ter plano não quer dizer que o plano vai ser exatamente aquilo. Tá bom? Então, você tem que ter o quê? Nesse caso aqui, já falando médio prazo, você tem que ter planos caso alguma coisa saia do trilho. Caso alguma coisa que você planejou não aconteça exatamente como você planejou. Você precisa ter formas pensadas de como contornar isso, tá bom? Então aqui nós vamos trabalhar com a visão parcialmente desagregada, né? Nós já estamos diferenciando aí, né, os tipos de paciente, emergência e rotina, e vamos trabalhar também com planejamento mais detalhado, tá bom? Tá, por curto prazo agora vamos fazer um segundo vídeo aí, para também não acabar aqui na metade do vídeo e não ficar muito longo, tá bom? Então não percam aí o próximo vídeo para o curto prazo. Se liga aí no próximo vídeo. 1 minuto e já estamos juntos.